Agora já direto para falar de política aqui no nosso Antena Manhã, o nosso convidado de hoje, que já está conosco aqui no nosso estúdio, ele é advogado da área trabalhista, é um militante dessa causa também, defende os direitos trabalhistas nas suas mais diversas interfaces. Ele também é pré-candidato a deputado federal pelo PDT. Eu estou falando do Geraldo Carvalho, que já está conosco aqui no nosso estúdio. Geraldo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, meu amigo Abdias, bom dia, Ellen, bom dia, amigos do estúdio e bom dia, telespectadores e ouvintes do Antena 7. É uma honra estar aqui mais uma vez e muita gratidão pela oportunidade de conversar com a comunidade alagoana sobre os nossos projetos, as nossas reflexões e os nossos propósitos nessa luta, não só na advocacia, mas também na política agora. Seja bem-vindo mais uma vez, Geraldo, que sempre vem aqui para falar sobre os principais temas, sobre a advocacia trabalhista, os direitos trabalhistas, e agora vem para falar mais sobre o lado político e também o momento político atual que vivemos. Bom, Geraldo, a gente estava conversando aqui em off, nos bastidores, e você já me adiantava que a sua atuação profissional como advogado da área trabalhista é também algo que te impulsiona agora a se lançar como pré-candidato a deputado federal. Como é que se dá essa relação e quais são os motivos reais, para além desse, que te fizeram tomar a decisão de ser pré-candidato pelo PDT? Então, dois elementos do questionamento que surgem necessariamente da minha vida profissional. A advocacia, da qual eu já estou completando 8 anos de profissão, quase um terço da minha vida, de 30 anos, a advocacia me fez furar muitas bolhas em relação à minha criação, às minhas origens. Então, a advocacia me mostrou muito das dificuldades que passa um trabalhador brasileiro em todos os momentos. Então, a gente que vive num estado que não tem indústria, que basicamente a indústria que nós temos é a indústria da cana, e quando fugimos dela, está aí um exemplo, o caso da indústria do plástico com a Braskem, e basicamente nós vivemos de serviços e comércio, e eu sempre fui muito próximo dessa realidade a partir do momento que eu comecei a advogar. Então eu passei a ver o que passa o trabalhador com um salário muito pequeno, que nunca, pelo menos, especialmente nos últimos anos, não acompanha o custo que a inflação leva para todos os bens e necessidades do nosso dia a dia. Eu vejo, desde o início também, as dificuldades que passam as empresas, especialmente as micro e pequenas empresas, porque nós temos um sistema tributário muito injusto, muito regressivo, que significa dizer que cada vez que cada empresa que mais ganha paga menos imposto, e as empresas que menos ganham, proporcionalmente, pagam muito mais. E também pela minha experiência na advocacia previdenciária, que é quando a gente vai ver, eu costumo dizer que eu defendo o trabalhador quando ele pode trabalhar e quando ele para de poder trabalhar por alguma eventualidade, ele perde a capacidade de trabalho. E essa realidade realmente é algo que me toca. E foi exatamente a advocacia que me leva para a política, porque na política a gente vê que a interferência que tem na vida da população é um absurdo. Então, eu como advogado, eu vejo quais são os direitos que as pessoas têm e vou lá tentar defender esses direitos, seja face a uma empresa, seja face ao Estado, seja face ao INSS, só que a gente está vendo que daqui a pouco a gente não vai ter mais direitos para questionar. E é por isso que eu saio da advocacia. Não saio porque é meu meio de vida, a profissão que me honra, e eu não tenho interesse em fazer da política profissão. A política é uma vocação, a política é uma missão, mas ela não pode ser a profissão, porque senão você cria uma dependência da política que lhe deixa vulnerável. Inclusive, eu quero depois abordar esse aspecto. Eu quero só deixar claro que daqui a pouquinho esse é um tema muito interessante, Geraldo. Eu me perdoe até ter atrapalhado, porque só essa questão que você citou merece uma reflexão também. Mas daqui a pouco a gente continua. Pois é. Então, a advocacia me deixou claro que não dá para ficar apenas na advocacia
quando a política está estragando a vida do povo. A política que era para estar aqui concedendo direitos, garantias, assegurando dignidade e todo um arcabouço de cidadania que foi previsto pela Constituição de 1988, que rompeu com o Estado autoritário, que rompeu com o Estado que não pensava no bem-estar social, a gente está vendo se esvair no dia a dia. Eu aposento, se hoje eu entrar com ação, conseguir um benefício previdenciário e aposentar uma senhora de 65 anos, eu não sei se eu vou conseguir aposentar a irmã dela, que está com 63, e pode ser que a política, nesses 2 anos, tire o direito dela, que foi o que aconteceu com a reforma da Previdência. Eu entro com ação trabalhista para assegurar uma verba de natureza salarial em que as pessoas usam para comer. Direito trabalhista é direito que paga conta, que paga pensão alimentícia, que paga aluguel, que paga feira, que paga energia, que está uma fortuna, água, que está uma fortuna, com serviços mal prestados, mas são salários que pagam isso, e não é só para mim, nem só para você, é para todo mundo. Mas aí, a gente, num lapso, enquanto a gente tenta lutar com as leis que temos na advocacia, amanhã a gente pode não ter. Então, foi essa realidade difícil do contexto social que me fez sentir a necessidade de ser demandado na minha consciência de extrapolar o meu campo de luta, que até aqui era apenas na advocacia trabalhista e previdenciária, para ir para a luta no campo da política. Como deputado federal, quais são as suas principais metas em seu mandato? A primeira coisa é votar a favor do povo. Isso precisa ser reconciliado. Então, o deputado federal, ele precisa, ter um senhor a servir. E o senhor é o povo. Só que sem distorções. Infelizmente, a gente está numa quadra da história que política e a finalidade da política parou de ser discutida. Política tem que ser para gerar emprego. Política tem que movimentar o Estado. A política tem que movimentar a estrutura de poder público para gerar emprego, para gerar serviços com eficiência, para dar acesso a direitos e coisas que estão desconectadas. Então, enquanto deputado federal, a intenção é muito simples: votar a favor do povo. Se tem uma reforma da Previdência que não vai reestruturar o problema da Previdência Social, o déficit da Previdência Social, Abdias, é a maior fraude que existe. Como é que você diz que vai fazer uma reforma da Previdência? Coloca as pessoas que se aposentariam com 65 anos para se aposentar com 72, se for o caso de ter uma aposentadoria integral. E aí eu quero abrir um parênteses. Quem é que aguenta trabalhar, por exemplo, na construção civil até 72, 74 anos? Então, como é que isso vem como uma proposta de solução da dívida da Previdência? Se junto com essa proposta de solução da dívida da Previdência, vem uma reforma trabalhista que precariza, que deixa, que leva toda uma população para a informalidade, e na informalidade não vai pagar Previdência. Então você fez uma reforma da Previdência para enxugar num lado, e do outro lado você tira os empregos formais, que é o que a gente está vendo com a uberização, com esses trabalhos que são trabalhos, mas não são empregos, e você tira a capacidade de arrecadação da Previdência Social. E, enquanto advogado, eu não consigo falar isso de maneira ampla, enquanto apenas advogado, apesar de ser a maior honra e maior orgulho da minha vida. Ontem nós tivemos o dia do advogado trabalhista, e para mim foi como se eu estivesse completando o ano. E é o orgulho que eu tenho na minha vida, mas é limitado a gente trabalhar com a lei que tem, porque o advogado precisa trabalhar com a lei que tem, mas não mexe na lei. Enquanto o advogado está aqui, que nem um estivador, trabalhando com a lei que tem, a política está lá tirando direito trabalhista, tirando direito previdenciário, direito à aposentadoria do povo, não mexe no sistema tributário, que é um sistema tributário muito injusto, como eu disse, regressivo, e a pretensão é, e principalmente isso, votar, já que o deputado federal tem essa missão, votar leis que realmente, sob o meu ponto de vista e sob o ponto de vista construído à luz de um sistema social,
votar em favor do povo e debater com o povo, informar o povo, discutir, denunciar as fraudes, denunciar. Pronto, eu tive aqui semana passada, conversar com o seu colega, meu querido Batista Filho, para denunciar para a população que aprovaram na Câmara dos Deputados uma lei que autoriza banco tomar a casa das pessoas para pagar uma dívida, de repente, de um carro, de um empréstimo, de qualquer coisa. Vou fazer o quê? Qual é a próxima lei? Permitir que o dono do banco ou que um funcionário do banco vá na sua casa com a arma mandar você pagar? Pelo amor de Deus. Vocês já estão lhe ameaçando tirar a casa. Qual é o próximo passo? A casa, a vida todinha, é bem impenhorável. Nem a polícia pode entrar. Então, é inviolável e é impenhorável. Agora, tem um projeto de lei que está tramitando e passou na Câmara dos Deputados, e aí eu vou reiterar a denúncia aqui. Eu preciso e quero saber o que é que os senadores de mandato pensam sobre isso. Eles precisam vir aqui e em todos os meios de comunicação dizer para a população, esclarecer o que é que eles pensam sobre isso, porque eles vão votar. Eles estão aí falando só 2 já estão disputando o governo, né? Não vão completar o mandato de 8 anos porque estão disputando o governo, mas eles não estão tratando sobre isso. E é a casa de vocês, ouvinte, telespectador, é a casa de vocês, que está para ser tomada para pagar a dívida de banco. O banco, por acaso, está precisando. Banco é a única atividade econômica no Brasil que, de pandemia, de crise, de o que for, só aumenta os lucros. E frise-se, não paga 1% de imposto sobre os lucros e dividendos que levam, na maioria dos casos, para os Estados Unidos, para a Europa, que são onde ficam os acionistas. Entendeu? Então, é por isso que eu vou para a política. É para bater nisso, é para esclarecer o jogo para a população, tentar, com a nossa possibilidade que nós temos, tentar esclarecer isso e lutar contra isso. Muito bem. Nós conversamos com Geraldo Carvalho, pré-candidato a deputado federal pelo partido PDT. A gente vai, Geraldo, até para você também equilibrar aí o seu tempo, até 8h30, tá certo? E eu quero ainda tocar em vários temas. A gente pode fazer aqui um jogo mais rápido nas respostas. Perfeito. Veja só, você tocou num ponto que eu reflito muito também sobre esse aspecto, que é dos políticos que transformam a política numa profissão. Porque tem muita gente, e aí eu acredito que essa é a maneira mais sensata, na minha avaliação cidadã, que o cara é médico, é advogado, é promotor de justiça, decide disputar uma eleição, se ganha, ok, faz a sua contribuição, dá a sua parcela de contribuição social, senão ele volta para a sua atividade. Mas em Alagoas, e não é um fenômeno só de Alagoas, tem muita gente que faz da política uma profissão mesmo, que se não tiver na política não faz mais nada. Qual é o reflexo disso, na sua opinião? Em Alagoas, eu acho que o pior, eu não sei se é necessariamente isso, eu acho que o pior em Alagoas é que a política serve de institucionalização das oligarquias. Me parece que esse é o maior problema de Alagoas. Aqui é deputado pai, deputado filho, deputado neto, deputado bisneto, e eles ficam... Tem vereador aqui com 11 mandatos de vereador. Vereador que usa do sistema público de uma maneira clientelista, certo? Usa do sistema de saúde, eles não têm interesse em melhorar o acesso da população ao serviço de saúde, por exemplo, porque ele quer que aquela pessoa que precisa do sistema de saúde vá pedir a bênção a ele, porque aí ele vai votar nele. Isso é o clientelismo puro. Isso não emancipa e isso não permite que, na hora do voto, a pessoa reflita com liberdade plena em quem realmente presta um serviço de qualidade, quem realmente tem como mudar a situação. Me parece que esse é o maior problema da política alagoana, em especial. Entende? Geraldo, tá vindo as eleições e alguns nomes estão sendo postos como pré-candidatos ao governo do Estado. Temos o atual governador de Alagoas, Paulo Dantas, temos o ex-prefeito de Maceió, Rui Palmeira, temos também o senador Rodrigo Cunha,
o senador também ex-presidente da República, Fernando Collor, além de outros nomes que também já vieram aqui à Antena 7 para falar um pouco mais sobre a pré-candidatura. Dentre esses nomes e outros nomes que estão sendo cogitados na mídia, nos bastidores da política, o senhor tem algum que se assemelha, que tem como apoio para as eleições desse ano? Olha só, Ellen, eu tenho muito orgulho de ser do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, aqui em Alagoas. É o partido de Leonel de Moura Brizola, nós conhecemos, herói da pátria, reconhecido pelo Congresso Nacional, é o partido de João Goulart, é o partido de Getúlio Vargas, na origem, que foi quem criou a CLT, foi quem assegurou o voto feminino, foi quem instituiu o TSE, foi quem instituiu o voto universal, quem acabou com o crime de vadiagem, foi quem criou o sistema de previdência social, quem criou o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, eu tenho muito orgulho de ser um partido trabalhista. E eu tenho muito orgulho também da representação do Partido Trabalhista, do PDT, Partido Democrático Trabalhista em Alagoas, que é a liderança de Ronaldo Lessa. A gente tem vários pré-candidatos a governador, nenhum com experiência, nenhum deles tem experiência. E os que têm experiência no governo são experiências ruins, que é o caso do Collor, entendeu? Nenhum tem experiência, nenhum tem serviços prestados, tal como o Ronaldo Lessa. Na minha opinião, e aí eu sou uma das vertentes do PDT, que acham que o Ronaldo Lessa tem que ser candidato a governador. Mas ele é pré-candidato a senador e, nessa circunstância, o meu candidato a senador é o Ronaldo Lessa. E, em relação ao governo, nós estamos analisando de uma maneira muito profunda, porque isso é uma responsabilidade, é o que vai dizer a qualidade dos serviços que serão prestados à população daqui para frente. Nós estamos analisando quem vai para governo. Agora, como você abriu o leque e a possibilidade de eu trazer um outro nome para vocês, é Ronaldo Lessa. Para mim, o governador de Alagoas, que já mostrou que pode fazer, que tem capacidade, experiência e decência, se chama Ronaldo Augusto dos Santos Lessa. Muito bem, Geraldo, para a gente terminar aqui, a gente sabe que o ato, eu considero que uma pessoa jovem como você, ao se lançar pré-candidato a deputado federal, existe aí um ato de coragem também, de determinação, de reflexão. E aí você vai enfrentar nomes consolidados na política, com bases muito bem constituídas. Como essas bases são constituídas, não é aqui agora o debate, mas são bases já formadas, nomes que vão para a reeleição, o próprio deputado federal Arthur Lira vai para a reeleição, a própria deputada também Tereza Nelma vai para a reeleição. Na verdade, dos 9 que estão, só o Sérgio Toledo é que anunciou que não vai para a reeleição. Como é que você quer fazer, como é que você pretende fazer para que o seu nome seja amplamente conhecido e a sua mensagem chegue aos alagoanos, para que assim eles possam ter você como opção diante desse cenário tão já preenchido por esses candidatos e pré-candidatos já de mandato? A minha esperança, Abdias, e é o que me motiva, é a possibilidade de falar sobre o que importa. A gente teve uma eleição passada que, vamos deixar claro, foi voltada para futilidades. Arma, quem aqui come arma? Então, o cara fazer campanha fazendo arminha com o dedo, falar sobre mamadeira de não sei o que lá. Rapaz, então, assim, você fazer uma eleição focada se a pessoa namora com homem, se namora com mulher, e se o que é que a pessoa faz na sua intimidade, isso é uma distorção que faz as pessoas esquecerem que estão todo mundo sem emprego, que as pessoas não estão podendo pagar a conta de energia, que o charque, que é uma carne barata, está R$50. Historicamente é uma carne barata. Então, a minha esperança é falar com as pessoas sobre o que importa. E a pandemia, que foi uma grande tragédia em absolutamente todos os aspectos, vamos lembrar que 680 mil irmãos e irmãs nossos morreram, 680 mil famílias estão num luto eterno, Então, isso foi uma grande tragédia, na educação uma tragédia à parte, porque ninguém tinha condições de conseguir ter acesso à internet mesmo. Eu atendo população carente e eu vejo que esse pessoal passou na pandemia. E se tem alguma coisa que pode ser extraída de positivo disso, que deixe claro que não há,
Mas, se tiver, é a sensibilidade do povo ao que realmente importa. O povo não está mais, na minha percepção, e eu tenho sentido, que não está mais passivo a distrações, entendeu? E essa é a minha esperança, são as redes sociais. Eu queria aproveitar para informar, né, dizer para vocês, estou no Instagram, @GeraldoCarvalhoAL, sigam lá, eu exponho minhas ideias, troco ideias, absorvo novas ideias, porque ninguém é pronto, muito menos eu. Então, assim, mas eu tenho fé que nesses ambientes que em alguma medida são mais democráticos, especialmente se forem bem utilizados, a gente vai conseguir tocar o coração das pessoas e a consciência, e eu espero ter a oportunidade de representar Alagoas, porque eu quero fazer isso da melhor maneira possível. Geraldo Carvalho, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Abdias, muito obrigado, Edlen, muito obrigado a todos que estão nos assistindo e até a próxima oportunidade. Nós que agradecemos sua participação, Geraldo, e até uma próxima oportunidade. Geraldo Carvalho é advogado trabalhista, especialista no tema e agora é também pré-candidato a deputado federal por Alagoas pelo PDT. A entrevista com o Geraldo daqui a pouquinho no nosso site, também no nosso YouTube. Vamos para o intervalo, voltamos já já.